Programa O D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Bom, convidado de hoje, João Negrão, né? João José Negrão, cientista político, né? E está no PT desde a sua fundação, é isso, João? Desde a fundação. Não é daqueles que igual os eleitores do Collor, né? Ninguém mais votou no Collor. Sumiu todo mundo. Não, eu estou no PT desde a fundação, eu participei daquele congresso famoso lá no Colégio Sion, em Higienópolis, em São Paulo. Mas além disso, né, tenho toda uma carreira acadêmica voltada para a área do jornalismo, da ciência política, e tenho tentado pensar a política nesse cenário que nós estamos vivendo de maneira mais racional e mais com o cérebro do que com o fígado, que infelizmente parece que tem sido a tônica de se pensar a política e de se discutir a política ultimamente, especialmente nas redes sociais. Isso que eu queria falar com você. O PT só tem bandido? É isso que hoje está taxado, né? PT é ladrão, virou sinônimo. Pois é, esse é um problema grave que atinge, acho que não só o PT, mas pode atingir todos os partidos, e o mais grave de tudo, pode atingir a própria democracia, que é o fato da negação da política. Como se a política fosse um antro de vagabundos, um antro de ladrões, e todo mundo que de alguma maneira participa da política, seja como militante partidário, seja como alguém que estuda política, como é o meu caso, seja alguém que se candidate, como se todo esse universo fosse composto de homens venais, de mulheres sem nenhuma perspectiva de vida e que, portanto, entram na política para se dar bem. Esse é o pior cenário, né? Se a gente olhar um pouco para a história, nós vamos ver que é esse cenário de negação da política que gera, por exemplo, o Mussolini na Itália, o fascismo. E isso é muito complicado. A questão centrada no PT, né? Quer dizer, você teve um momento do chamado mensalão, e aí você tem esse momento hoje aí que está em curso da chamada Operação Lava Jato, do Petrolão. E aí há um carimbo muito forte nessas pessoas que são do PT e que estão envolvidas nessas questões. Isso, como é que quem está lá, quem é militante, se defende? Como é que faz? Nega isso? Qual que é o ponto central disso? Isso não existe? Para mim, o ponto central é a não fulanização do debate. Não é se A fez, se B fez. Até porque essa discussão de nomes, de pessoas, acaba, no meu modo de entender a realidade, acaba encobrindo o que é o fato central. E que, felizmente, vamos ver se de fato isso acontece, que é financiamento de campanha. Para mim, não diria que toda a corrupção vem de financiamento de campanha, mas essa possibilidade de empresas financiarem campanhas é a raiz sem dúvida, da absoluta maioria dos esquemas de corrupção. Campanhas são muito caras, e elas envolvem, muitas vezes, no nível local, no nível estadual, é comum, quem já participou de campanha, né, empresários que às vezes tem até alguma simpatia ou algum tipo de interesse com candidatos oposicionistas no poder local, por exemplo, e que só aceitam fazer algum tipo de doação se ele não aparecer, porque aí ele não quer se indispor com situação. Então, nós temos um esquema de financiamento de campanha, ou tínhamos, que era todo sombrio, né? E nesse esquema sombrio, nesse esquema com pouca luz, é onde viceja os grandes esquemas de corrupção, né? Imaginar que grandes empresas investem ou apoiam certas candidaturas A, B ou C por ideologia, por identificação, é uma ilusão, é uma ingenuidade, né? Empresas fazem investimentos.
Empresas querem retorno. Né? E esse retorno nem sempre é necessariamente por um negócio escuso, mas é uma facilidade para ganhar uma concorrência, uma facilidade para disputar em melhores condições com outras empresas e outros empresários do mesmo ramo. Você acha que é ingenuidade achar que algum empresário ele prefira, por exemplo, no âmbito local, no âmbito municipal, que se tem uma linha de administração específica, onde, por exemplo, você garanta que a cidade seja bonita, que a cidade tenha determinados atrativos que faz com que o negócio dele vá melhor? Do ponto de vista individual, né, de um empresário específico ou alguns empresários especificamente, creio que não. Eu creio que essa possibilidade existe. Mas se a gente olhar no conjunto, nós vamos ver que sempre há tem essas possibilidades aí de buscar alguma facilidade. Né? Eu acho que isso, em boa hora, o Supremo, né, vetou o financiamento, a presidenta Dilma sancionou o veto, né, quer dizer, ela própria vetou mesmo a lei que recolocava o financiamento. Eu acho que isso, se houver uma fiscalização bastante efetiva, nós estamos dando um passo bastante importante para a redução da corrupção. Né? É ingenuidade achar que na democracia você elimina absolutamente a corrupção, né? Mas ela não pode ter esse nível de chegar a atingir percentuais do PIB como atinge hoje. Essa questão que você coloca, né, é o argumento, vamos dizer assim, de quem hoje é oposição ao governo federal, né, de que o PT ele está generalizando todo mundo numa questão da campanha, quando na verdade foram bandidos que se apropriaram da questão pública, ocupando. Um grupo se apropriou, um bando, né, uma quadrilha se apropriou do comando do PT, e essa quadrilha se beneficiou, e aí nem todos os membros do PT, mas aquele comando ali. Tanto que você tem 2 tesoureiros, né, o Delúbio e o Vacari presos. Quer dizer, o discurso, o debate é em relação ao financiamento ou o debate é em relação a uma quadrilha que ocupou o partido? Eu entendo que o debate é sobre o financiamento, porque inclusive se você tiver o cuidado de fazer da Operação Lava Jato todos os políticos de alguma maneira envolvidos, citados, suspeitos, nós vamos ver que há uma certa generalidade por todos, quer dizer, por todos não, né? Nós estamos com 35 partidos legais, o que é um ponto para uma outra discussão que nós podemos fazer no outro momento. Não, mas não existe 35 ideologias. Não existe. 35 partidos, o último que se teve a chancela do Tribunal Superior Eleitoral é o Partido da Mulher Brasileira. Pois é. Então não tem sentido isso. Mas se a gente olhar dos citados, né, dos suspeitos na Operação Lava Jato, nós vamos ver que tem gente de todos os partidos. Se a gente volta um pouco, nós pegamos caso Sivan, caso Furnas, nós vamos ver que também, e em quase todos eles, porta de entrada, financiamento não que fique tudo só para o financiamento de campanha, né? Mas como é um terreno obscuro, é no meio desses esquemas de financiamento que os operadores, que os arrecadadores vão também criando seus próprios mecanismos, né? Agora, João, desculpe interromper, mas como que resolve essa questão? Quer dizer, você tem de um lado o que eu costumo chamar dos azuis, né, do PSDB, falando, olha, a questão não é só essa de campanha, a questão são os bandidos. E aí você tem os vermelhos, aí o PT falando, não, a questão é o financiamento. Como é que se ajusta um diálogo para que aí a gente retome, né, no começo da conversa, quando você fala dessa questão do ódio, da raiva? Quando é que isso vai se chegar num denominador comum, se todo mundo acalmar, fazer, eu cedo daqui, eu cedo de lá, ou isso não vai acontecer?
Olha, eu espero que aconteça para o bem da democracia. É importante que exista, para qualquer governo, é importante que exista uma oposição, mas uma oposição qualificada, né? Uma oposição que tenha projeto para o país. Quando a gente fala de projeto para o país, aí aqueles 35 partidos que nós discutimos, hoje continuam 2, né? A rede da Marina Silva acabou de ser oficializada, vamos ver se ela efetivamente constitui também um projeto de país. Porque o maior partido do país hoje, que é o PMDB, não tem projeto de país, né? O PMDB é uma federação. Eu analiso que o cenário interno do PMDB, por exemplo, eu não afirmaria que o PMDB terá candidato a presidente em 2018. Porque não creio que haja alguém que tenha capacidade de unificar, de hegemonizar as mais distintas correntes. Quer dizer, você tem Eduardo Cunha e Roberto Requião no PMDB. Né? São 2 concepções de mundo completamente diferentes. Agora, uma grande parcela, inclusive da crise econômica, né, que é menor do que se decanta por aí, mas uma grande parcela, para mim, advém da crise política. Né? Sem resolver, sem equacionar essa crise política... Mas você tem liderança para sentar? Olha, eu não sei quais são. Eu não sei se essas lideranças, digamos, um pouco mais responsáveis, são as que de fato estão hoje à testa desse processo. Mas é justamente nas grandes crises que estadistas aparecem. Né? Não me parece que hoje, principalmente nas redes sociais, essas lideranças que estão à frente, tenham essa capacidade de olhar para o futuro, olhar, né, para o projeto de país. Não creio que Eduardo Cunha seja um estadista, né? Não creio que o Carlos Sampaio seja um estadista. Esses estão operando e fomentando essa política do ódio. Né? Para qualquer um dos lados, a ideia de o quanto pior, melhor, é ruim. Né? Não interessa para a democracia, por exemplo, que o PT seja capaz de destruir a oposição. Não interessa. Né? Para a democracia interessa que um governo tenha uma oposição qualificada, seja quem for o governo, seja quem for a oposição. Bom, a gente vai para o rápido intervalo, né? E a gente já volta e aí vamos retomar essa discussão, né? Que eu acho que é uma das mais importantes que a gente está tendo aí na história recente do Brasil. Até já. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes, Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Bom, estamos de volta dentro da questão de hoje, conversando com o cientista político, professor de jornalismo, história acadêmica na Academia Grande, né, João Negrão, e a gente falando, né, desse momento que o Brasil vive. Você terminou o bloco falando de que não interessa para o PT, né, aniquilar a oposição.
Mas hoje o que a gente vê é um processo de aniquilação do PT. Você acha que é o partido que você está desde a fundação? Você acha que isso é algo possível? Olha, do ponto de vista, vamos dizer assim, burocrático, eu acho pouco provável, né? O PT é um dos partidos que está organizado no país inteiro, ele está em mais de 95% dos municípios com diretórios, né? Porque isso é uma discussão também que, assim, é interessante se fazer. Você tem partidos organizados até nacionalmente, mas que têm todo o interesse em manter comissões provisórias, porque elas ficam sob controle do Estado ou da União. Enquanto que o PT está organizado em diretórios, né? O PT tem, eu fiz até um levantamento ontem no TSE, o PT tem hoje, isso são dados de setembro, né, do mês fechado, 1.567.000 filiados. Né? O PT tem inúmeros vereadores, o PT tem inúmeros militantes dos movimentos sociais, do movimento sindical. Então, não acho que o PT vá sair do cenário tão cedo, né? Agora, ele precisa tomar muito cuidado para não virar um ator irrelevante, porque são duas coisas distintas, né? Uma coisa é ele se manter enquanto tal, é um protagonista, né? O partido que existe. Outra coisa é ele se manter enquanto um partido que efetivamente é ator central do processo político brasileiro que ele conquistou nesse período, né? Ele corre esse risco? Corre, né? Nós corremos o risco de grande parte dos partidos perderem essa centralidade. E é isso que me preocupa mais até do que o eventual esgarçamento do PT. Os partidos perderem a centralidade, porque a história mostra que essa perda de centralidade dos partidos é o caldo de cultura do fascismo, da antidemocracia. Você acha que no momento que a gente vive, né, a gente está gravando essa entrevista, quer dizer, é todo o cenário da discussão do impeachment da presidente Dilma. Qual que é a avaliação que você faz? Se ela vai, ou se o processo se inicia, se ela corre o risco de ser impedida, e qual que é a relação desse impedimento dela com esse processo de aniquilação dos partidos e da democracia? Olha, é muito importante a gente ter claro o que é o impeachment no presidencialismo, né? Para o impeachment no presidencialismo, você precisa caracterizar muito claramente crime de responsabilidade do governante. É essa a alternativa constitucional que existe, né? O impeachment não é uma figura como o voto de desconfiança no parlamentarismo, em que uma crise política, uma perda de legitimidade ou de apoio político leva um primeiro-ministro a ser afastado e troca por outro. O impeachment no presidencialismo não é a mesma coisa, né? Nós não temos no presidencialismo um instrumento, isso é uma raiz inclusive de crises no presidencialismo, nós não temos um instrumento que possa afastar um presidente em eventual perda de legitimidade política, né? O impeachment não é para isso. O impeachment é claramente crime de responsabilidade. Então eu creio que a discussão sobre o impeachment, ela não é uma discussão unicamente política. Ela não pode se reduzir, ela não vai se reduzir ao fato de ter mais ou menos apoio, inclusive não só no Congresso, mas na sociedade, né? Você teria no processo legal que caracterizar muito claramente esse crime de responsabilidade. Não me parece que tenha surgido até o momento nada que efetivamente caracterize um crime de responsabilidade. Nem mesmo as tais das pedaladas, que inclusive é um instrumento useiro e vezeiro por outros presidentes, por governadores, por prefeitos, né? Que é um exercício contábil, não é nenhum grande... Não é desvio de dinheiro público, não é... Né? Então, não creio que do ponto de vista jurídico, essa polêmica, a não ser que se caracterize. Por outro lado, manter essa
essa discussão do impeachment, essa possibilidade, como uma espada, né, a famosa espada do Damocles sobre a cabeça do governo, torna o governo frágil, torna o governo sem protagonismo, né? E o governo tem sido muito frágil nisso. Ô João, você foi claro em dizer que não concorda, né? Você é do grupo do partido que não concorda com a linha que a presidente adota. Qual que é a relação que o partido tem com a presidente? Quer dizer, como que isso chega nela, vocês estiveram no Congresso, você falou, ô presidente, o negócio aí está ruim, você não vai mudar, porque isso é assim, e ela responde o quê ou não existe isso? Veja, uma característica, e isso não é desse governo, mas é uma característica do nosso presidencialismo, né? É o que na ciência política nós chamamos de presidencialismo de coalizão. Então você veja, se a gente pegar desde a redemocratização, né? Claro, não havia coalizão na ditadura militar, né? Desde a redemocratização, nós temos governos compostos de vários partidos, de diferentes partidos. Isso, de alguma maneira, fortalece a democracia, porque os grandes atores da democracia são os partidos e não os indivíduos, mas, por outro lado, com esse cenário dessa pulverização partidária, o presidencialismo de coalizão acaba virando uma estrutura que acaba agindo pouco, com pouca capacidade de ação, porque você tem tantas visões distintas, que para montar mesmo um governo, você tem que contar com um leque enorme de partidos, porque senão você perde apoio no Congresso. E aí você tem a necessidade de ter um condutor forte nesse processo. Você tem que ter Você teve o Lula, o Fernando Henrique, gestor político. que foi bem. A Dilma era devagar politicamente, né? A Dilma, no primeiro governo, né, teve uma postura bastante interessante, e no segundo governo, logo no começo, ela meio que deu uma guinada em relação ao que inclusive eu creio que ela própria pense, né? Porque a Dilma inclusive é economista, né? Não acho que a Dilma, por tudo que a gente conhece da vida dela, que já foi secretária estadual de Minas e Energia, já foi ministra das Minas e Energia, foi ministra da Casa Civil, e o que ela sempre demonstrou é que na discussão econômica a gente pode dizer que ela é dos heterodoxos, né? E ela assume o segundo mandato com uma política, com um viés econômico claramente ortodoxo, né? Neoliberal até. O capital é mais importante que o social. Pois é, e aí, e nesse meio tempo ela se perdeu, porque ela não agradou, né, os segmentos do empresariado, especialmente aqueles segmentos que são hoje dominantes no mundo todo, que é o segmento do capitalismo financeiro, e desagradou muito a sua base social. Né? Nesse sentido é que fica um governo que patina. E não tem grandes operadores políticos. Vamos ver se com essa mudança, né, nós temos agora novos operadores, o Ricardo Berzoini e o Jacques Wagner, vamos ver se eles conseguem retomar um pouco dessa articulação política, né, porque grande parte da raiz da crise que nós estamos vivendo é política, mais política do que econômica. Tá certo. Bom, esse foi o João Negrão, né? A gente está no fim do programa, né? Um programa que dá para a gente discutir bastante, né? Mas fica claro, né, a questão, né, daquilo que eu acho assim, também fundamental, né? Que apareçam os atores para que a gente acerte aí as arestas, esse ódio acabe, né? E a gente tenha condições de manter um processo democrático. Isso é o essencial, né? A democracia está acima de tudo, acima de quaisquer interesses partidários, de quaisquer interesses imediatos. Custou muito a conquista da democracia, custou vidas. Não dá para acabar assim. Não dá para brincar com isso. Obrigado, João. Obrigado, Deda. Bom, a gente vai para o rápido intervalo e eu volto com o café. Até já.
Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas, cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Olá, chegou a hora de ir embora. A hora do café. Delícia de café. Olha, e hoje o café especial com Paulinho Godoy. Cheguei aqui sem gravata, ainda bem que o Paulinho tinha uma na bolsa dele aqui na Rádio Ipanema. E gravamos, assim eu apareço, como eu sempre apareço para você aí. Olha, uma alegria, esse papo gostoso com o João Negrão. Ele é do PT, essa questão toda envolvendo o partido, mas o mais importante, né, como um pensador, ele coloca essa visão no PT, mas deixa evidente que, acima de tudo, a gente precisa sedimentar a democracia. É no que eu acredito também e desejo que seja o que você também acredite. Tchau. Não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar, não é saber, quem sabe faz. Programa O D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime.